Peraí, eu quero testar o som primeiro. Alô, som. 1, 2. Ei, teste. Som. Oi. 1, 2, teste. Tá saindo som aí não, amor? Quero ver se capta daqui. Alô, som. 1, 2, testando. Olha pra mim. Tá saindo som agora? Tá, né? Então tá certo. Agora vamos... Vai lá, Antônio. Fica ali pra gente regular. Vou regular a imagem do Antônio agora. Tá bom aí o vídeo? Pegou os 2 versículos lá atrás, né? Beleza. Oi? Aumentar? Não, deixa eu ver. Ué, não tá saindo mais nada? Alô, som. Teste. Tá bom. Uhum. Martim, você tá até no computador agora, Martim, sabia? Uhum, dá pra ver ali a pedaço dele. Licença, Martim. Tá um pouquinho atrasado, né? Internet que tá ruim, então. Vamos agora no YouTube, já é? Para você talvez assim, integrar os animais. Filmar lá o vídeo lá, tá legal? Pode fechar aqui, né, pastor? Pode. Pode fechar. Cada um do Tucunaré passando. Eu posso ter do Guilherme quando era pequenininho, tão bonito. Queria mandar só pra você começar mesmo. E aí, Guilherme? Fica uma vez. Ah, o Guilherme. Tá igual o Luana. Só você que tá caminhando lá. Ô, Põe lá. Antônio, entra de novo, nós vamos tocar uma música aqui, ver como é que sai o som. Tá igual a Tá, pode ser. Eu vou captar também do... Dali, vai conectar? É, que capta na caixa de som. Eu te dou. Obrigado. Deus até esse turno do teu baixo que faz. Massa, né? Tem que tocar baixo. Fala, amor.
os olhos aos montes, de onde vem meu socorro? Tem um socorro que vem de Deus. Que céus a terra criou, que céus a terra criou. Meus pés não vacilarão, nunca tropeçarás, não, nunca, pois o guarda de Israel. Nunca dormitarás, não, nunca, nunca dormitarás. O Senhor te guardará de todo mal, te guarda, guarda teu entrar e sair. Hoje pra sempre, hoje pra sempre. O Senhor te guardará de todo mal, te guarda, guarda teu entrar e sair. Hoje pra sempre, hoje pra sempre. Dá pra ouvir o violão e a voz boa? Dá um pouquinho de ar aqui, pessoal. Que jack? Sim, fica bem. É porque tá captando o microfone. Eu tenho qual jeito que sai direto da mesa pra cá, mas ainda não consigo descobrir as Eu paredes. acho que é cabo da sala aqui também. E aí, quem É, mas quando pega cabo direto, não faz isso. Só uns piquezinhos assim, ó. Vai dar de escutar de novo. Vamos lá então? Cuidado aí com o celular, continua lá. Aí já pode aumentando. Atenção aqui. Eu acho que eu vou deixar meu ligado aqui no outro lado, depois eu vou tentar. Pode ser. Se não se der aquele microfone, você. Não, é só deixar no baixinho. Uhum. Ó. Não, já tá rolando. Que é brasileiro, tá cantando mais.
vem de Deus, que céus e terra criou, que céus e terra criou. Teus pés não vacilarão, nunca tropeçarás, não, nunca, pois o guarda de Israel. Nunca dormitarás, não, nunca, nunca dormitarás. O Senhor te guardará de todo mal, te guarda, guarda pela entrada e sair. Hoje para sempre, hoje para sempre. O Senhor te guardará de todo mal, te guarda, guarda pela entrada e sair. De hoje para sempre, hoje para sempre. Senhor, nós estamos aqui esta noite mais uma vez para adorar o Teu nome, para cantar louvores ao Senhor e juntos com os irmãos que o Senhor trouxe mais uma vez aqui e aqueles que estão conosco, Deus, pela internet, que a bênção do Senhor seja sobre cada família, cada lar, cada pessoa que está agora, Deus, ouvindo as nossas orações, o nosso louvor ao Senhor, os nossos vizinhos, amigos, parentes, aqueles que estão próximos e que estão distantes. Pedimos que o Senhor guarde e proteja, como acabamos de cantar, o Salmo 121 ao Senhor. Nós elevamos nossos olhos para o monte, porém nós sabemos que o nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. É o Senhor que nos dá ânimo, disposição, coragem. É o Senhor que nos mantém vivo. Se estamos respirando ainda hoje, é porque o Senhor, ó Deus, está mantendo o fôlego de vida a cada um de nós. Graças te damos por isso, no nome precioso de Jesus. Amém. Graça e paz a todos. Que Deus abençoe a sua vida, que a graça e a paz do Altíssimo esteja sobre a sua vida. O Salmo de número 34 nos convida a bendizer ao Senhor. Bendirei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor e ele me acolheu, e livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou esse aflito e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado é o homem que nele se refugia. E eu te convido também nessa noite a bendizer o nome do Senhor. Não importa a circunstância que você está vivendo, não importa o que esteja acontecendo na sua vida, deixe tudo agora e glorifique o nome do Senhor. Bendiga o nome do Senhor, porque Ele é capaz de restaurar a nossa alma. Ele é capaz de acolher você na sua aflição. Então entrega tudo para o Senhor e bendiga o nome dEle. E eu te convido para juntos nós louvarmos, adorarmos o nome daquele que é o Senhor, daquele que é o nosso Salvador, daquele que te acolhe na sua aflição, em nome de Jesus.
presença, Senhor. Queremos entoar louvores ao Senhor. Receba, Pai, nosso louvor. Obrigado, Senhor, por estar conosco todos os dias. Por isso nós queremos declarar que em Tua presença nós vamos adorar o Teu bendito nome. Jesus, em Tua presença reunimos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Mais uma vez, Jesus, em Tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia a Sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer Teu nome grande, Jesus, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar, só pra te adorar, só pra te adorar e fazer Teu nome grande, Jesus, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, estamos nós aqui, estamos nós aqui. Jesus, em Tua presença reunimos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia a Sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer Seu nome grande, Jesus, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, estamos nós aqui, estamos nós aqui. Aleluia, Senhor. Obrigado, Deus, pela Tua presença. Obrigado pelo Teu grande amor por nós. Tudo que temos, tudo que somos, vem do Senhor, Pai. O ar que respiramos, tudo, absolutamente tudo, é o Senhor quem fez. A Tua palavra diz que tudo foi feito para Ele, por meio dEle. Foi feito para a glória do Senhor e pelas mãos do Senhor. Por isso nós queremos declarar tudo que temos, tudo que somos. Tu és tudo para mim, Senhor. Bendito seja o Teu nome, Pai.
Tu és tudo para mim. O meu futuro a ti pertence. Sei que jamais me deixarás. Não me canso de te buscar. Teu sangue me lavei. Tu me guardas a todo instante. Tua graça não tem fim. Tu és dono de tudo que há em mim. Tudo que sou, tudo que tenho, o ar que eu respiro a todo momento. Tudo que sou, tudo que tenho, o ar que eu respiro a todo momento. És a minha força, minha confiança, és minha saída. Tu és meu tudo. Tu és meu tudo. Tu és tudo para mim. Meu futuro a ti pertence. Sei que jamais me deixarás. Não me canso de te buscar. Teu sangue me lavei. Tu me guardas a todo instante. Tua graça não tem fim. Tu és dono de tudo que há em mim. Tudo que sou, tudo que tenho, o ar que eu respiro a todo momento. Tudo que sou, tudo que tenho, o ar que eu respiro a todo momento. És a minha força, minha confiança, és minha saída. Tu és meu tudo. Tu és meu tudo. Tu és meu tudo. Tudo que sou. Obrigado, Senhor. Tudo que temos, tudo que somos, só somos porque o Senhor nos criou. Obrigado pelo teu grande amor. Obrigado pelo Senhor provar o teu grande amor por nós na cruz, entregando o seu Filho Jesus por nós, Pai. Graças te damos, Deus. Bendito seja o teu santo nome, Pai. Receba o louvor, a adoração. Nós não somos nada, Deus, Senhor, sem ti. Declaramos que não somos nada. Senhor, eu não sou nada diante do teu poder, e nem merecedor do teu imenso amor. Através do teu Filho tenho livre acesso a ti, que me fez chegar aos meus pés, me humilhar diante de ti. Senhor, eu não sou nada diante do teu poder, e
e nem merecedor do teu imenso amor. Através do teu Filho tenho livre acesso a ti, que me fez chegar aos teus pés, me humilhar diante de ti. Deixa o teu rio passar em minha vida, vem curar minhas feridas, sarar as minhas dores. Livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem. Toca em minha alma, faz em mim o teu querer, Senhor. Deixa o teu rio passar em minha vida, vem curar minhas feridas, sarar as minhas dores. Livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem. Toca em minha alma, faz em mim o teu querer, Senhor. Peça mais uma vez ao Senhor. Deixa o teu rio passar em minha vida, vem curar minhas feridas, sarar as minhas dores. Livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem. Toca em minha alma, faz em mim o teu querer, Senhor. Faça, Senhor, em nós o teu querer. Cumpra, Deus, teu propósito, tua vontade em nossas vidas. Obrigado por cada pessoa que está caminhando conosco, Deus. Está conosco aqui, está distante, mas está conosco ouvindo a tua palavra, compartilhando do louvor ao Senhor. Abençoe, ó Deus, nossos vizinhos, amigos, parentes, aqueles que estão perto e que estão longe, Deus. Obrigado pela vida que o Senhor nos concede. Bendito seja o teu santo nome, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Que o Espírito Santo abra o nosso entendimento espiritual. Que o Senhor, o Espírito de revelação, venha sobre nós nesta noite, trazendo revelação da Tua palavra sobre nós. Senhor, derrama da Tua unção sobre o nosso coração. E prepara, Senhor, o terreno do nosso coração para receber a semente da Tua palavra. A porção que o Senhor tem para nos dar nessa noite, aquilo que o Senhor tem para falar conosco, fala através da Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Nós te pedimos, ó Deus, e agradecemos pela Tua presença bendita, pelo Teu amor, porque o Senhor está conosco todos os dias, até a consumação do século, diz a Tua palavra. O Senhor é Deus, o Senhor é soberano, está acima de todas as coisas, Deus fiel, Deus cheio de bondade, de misericórdia, de graça. Nós te glorificamos, Senhor, e te pedimos, fala conosco nessa noite através da Tua palavra, que a Tua palavra, que é viva e eficaz, venha trazer hoje para nós essa eficácia dentro da nossa vida, do nosso coração, trazendo transformação em nós, Senhor. Em nome de Jesus.
Em nome de Jesus, toda a honra e glória, Senhor, seja dada ao teu nome nessa noite. E que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Em nome de Jesus, guarda a nossa mente em Cristo Jesus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Quero te convidar, você que está ouvindo aí a palavra, que está parando um pouquinho o seu tempo, parando um pouquinho da sua vida, dando um intervalozinho para ouvir um pouco a palavra de Deus, para louvar o nome do Senhor, para adorar, para cultuar, para oferecer um culto ao Senhor. E nesse momento, e nesse intervalo da vida que você para um pouquinho para ouvir a palavra, para glorificar o Senhor, que você seja abençoado nesse momento e recarregue as suas forças para que a sua semana seja uma semana de vitória. Em nome de Jesus. Quero falar um pouquinho hoje com você sobre Jesus. A boa nova do Evangelho, Jesus Cristo. E eu quero falar hoje um pouquinho sobre quem Ele é. De maneira que você saia daqui hoje sabendo quem é Jesus e que você nunca mais se esqueça do que Jesus é e do que Ele pode ser na sua vida, no seu dia a dia, naquilo que você estiver precisando. Eu quero te fazer uma pergunta nessa noite. Jesus estava lá no Antigo Testamento? Estava? Né? Porque a gente divide a Bíblia assim, Antigo Testamento, né? A história do povo de Israel, do povo de Deus, e depois o Novo Testamento a gente divide, que fala de Jesus, fala da salvação, do sacrifício de Jesus na cruz. Mas eu queria informar você hoje que Jesus é a figura central da Bíblia. Toda a Bíblia fala de Jesus. Jesus não tinha nem nascido ainda lá no Antigo Testamento, ainda faltava muito tempo para que ele nascesse, mas já estava sendo profetizado lá no Antigo Testamento que Jesus viria, que Jesus faria o que ele fez. Lá no Antigo Testamento, os profetas tiveram 5 profetas que profetizaram sobre Jesus. Que um dia Jesus viria, que um dia Jesus viria para salvar a humanidade, que ele seria o governador, que o governo estaria sobre os seus ombros. O profeta Isaías profetizou sobre Jesus. O profeta Jeremias profetizou que Jesus viria. O profeta Miqueias profetizou que Jesus viria. Depois vem o profeta Zacarias também fez uma profecia que Jesus viria. E depois vem João Batista, foi o último profeta ali, terminando o Antigo Testamento, entrando no Novo, vem João Batista, que foi o que anunciou Jesus lá no deserto, que batizou. Ele foi o último profeta que profetizou que Jesus viria. Aliás, ele nasceu mais ou menos 6 meses antes de Jesus, né? Era primo de Jesus. E ele veio para preparar o caminho do Senhor. Então, esses 5 profetas profetizaram que Jesus viria. O profeta Isaías, o profeta Jeremias, o profeta Miqueias, o profeta Zacarias e depois João Batista também veio para preparar o caminho do Senhor. Então, Jesus, ele é a figura central da Bíblia, da palavra de Deus. Depois dele, o mundo nunca mais foi o mesmo. Aliás, a história da humanidade está dividida, né, entre antes de Cristo e depois de Cristo. A própria ciência não pode negar que Jesus esteve na Terra. Porque a história da humanidade está dividida em antes de Cristo e depois de Cristo. E esses profetas aqui profetizaram Jesus lá 800 anos antes, 500 anos, 600, 700, que um dia viria o Salvador trazendo esperança para o povo. Esses profetas profetizavam julgamento sobre aqueles que estavam andando errado e também profetizavam trazendo esperança no coração deles de que um dia esse problema seria resolvido. Viria o Salvador. Então, Jesus é a figura central da Bíblia desde o Antigo Testamento.
E as informações sobre Jesus na Bíblia são tantas, são tão vastas, que não dá para a gente pegar um texto da Bíblia e falar, ó, isso daqui é Jesus. Porque é muita informação que a Bíblia traz sobre ele. Então, são muitos textos que falam sobre Jesus desde o Antigo Testamento. Então, acontecendo exatamente o que os profetas disseram, Jesus nasceu em Belém, através de uma virgem chamada Maria, que foi visitada por um anjo, né? Vocês já conhecem a história. Ela concebeu Jesus numa estrebaria, né? Foi ali que Jesus nasceu, num estábulo. E os relatos da Bíblia não fornecem assim, muita informação sobre a infância, a adolescência de Jesus. Ela fala um pouco que um dia, quando Jesus tinha 12 anos de idade, foi encontrado no meio dos doutores no templo, né? Os pais dele foram buscar ele, tinha 12 anos, e ele já estava no meio dos doutores, trazendo o ensino da palavra de Deus. Então, são poucos relatos da infância e adolescência de Jesus. Fala também que Jesus crescia em sabedoria, em estatura e em graça diante de Deus. Então, fala muito pouco da infância dele. Aí ele já entra depois, os textos dos evangelhos, falando que com 30 anos, né, Jesus foi batizado por João Batista, aquele mesmo profeta que profetizou que Jesus viria, batizou Jesus, ali os céus se abriram, o Espírito desceu através de uma pomba, mostrando que Jesus era o cordeiro que ele estava esperando, Jesus era aquilo que João estava esperando. Logo depois de batizado, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus foi tentado durante 40 dias no deserto em jejum. E depois dessa saída do deserto, que ele foi tentado, mas em nenhum momento Jesus caiu na tentação, em nenhum momento Jesus pecou. Saindo dessa fase do deserto, Jesus começou o ministério dele publicamente. O ministério público dele começou depois disso. Jesus curou muitos doentes. Jesus fez muitos milagres. A Bíblia diz no Evangelho de João que se fosse contar todos os milagres que Jesus fez, não caberia nos livros. Então, foi contado alguns apenas. Então, Jesus, começando o seu ministério, ele fez muitos milagres. Jesus curou muitos doentes, Jesus expulsou demônios, Jesus ressuscitou mortos, né? Tem relatos na Bíblia de ressurreição de pessoas que estavam mortas. E Jesus também trouxe a palavra da salvação, do arrependimento sobre as pessoas. Logo depois, Jesus escolheu 12 discípulos. Estou contando a história de Jesus para vocês, desde lá do Antigo Testamento. Jesus escolheu 12 discípulos, treinou esses discípulos e junto com eles saiu pregando a boa nova do Evangelho. Jesus pregou junto com os discípulos, andou por muitos lugares, né, pregando essa palavra. Então foram tantas obras maravilhosas, lá em João 21, 25, que diz que seria impossível registrar todos os milagres e todas as obras que Jesus fez. Então todos esses milagres e toda essa obra que Jesus fez demonstraram o poder pleno de Jesus sobre todas as coisas. Jesus fez tempestade parar. Então, Jesus tem o poder sobre a doença, Jesus tem o poder sobre a morte, porque ele ressuscitou mortos. Jesus tem o poder sobre a natureza, porque ele fez a tempestade parar. Ele fez várias vezes, né, quando a tempestade estava lá incomodando os discípulos, Jesus fez ela parar. Então, Jesus fez muitos milagres. Depois, mais para frente, Jesus foi traído por um dos seus discípulos, que é Judas Iscariotes. Jesus foi preso, depois foi julgado. Jesus foi torturado, depois foi condenado à morte. E foi crucificado num lugar chamado Calvário, ou Gólgota, em algumas Bíblias também diz. A crucificação, essa morte por crucificação, era a pior
e a mais humilhante morte, pena de morte que existia naquela época. Então, Jesus foi condenado a uma pena de morte, a pior que tinha, a maldita, que era chamada de maldita. E foi crucificado com uma coroa de espinho. E em sua cruz, em cima da cruz, foi colocada uma identificação que dizia: Jesus de Nazaré, o Rei dos Judeus. Um soldado transpassou Jesus com uma espada, uma lança, furou o lado dele, onde derramou sangue e água, né, que a Bíblia diz. Depois o corpo de Jesus foi sepultado num túmulo preparado por José de Arimateia. Jesus foi crucificado, foi sepultado numa sexta-feira, ficou morto até domingo, e no domingo Jesus levantou da morte, ressuscitou, vencendo a morte, e ele venceu. Ao longo dessa história toda, ele venceu doenças, ele venceu a morte, ele venceu o diabo, ele venceu o pecado, e ele venceu todas as dificuldades que ele precisou passar. Depois de tudo isso acontecido, depois que Jesus ressuscitou, ele subiu ao céu, deixando para nós uma promessa de que ele iria nos preparar um lugar e que depois ele voltaria para nos buscar. E assim termina essa história da chegada de Jesus, do nascimento dele até a morte e a sua ressurreição, vencendo todas as dificuldades e todas as coisas. Mas apesar dessa história de que todo mundo conhece, a Bíblia também fala muitas coisas sobre quem ele é. Sobre quem ele é para mim, sobre quem ele é para você. Aqui nessa Bíblia, eu não vou ler não, porque são muitos os textos. Como eu disse, se fosse ler todos os textos, toda a informação sobre Jesus, a gente iria ficar aqui muitos dias lendo. Mas Jesus, para mim e para você, Jesus é Deus. Jesus é o Salvador da humanidade. Jesus é o libertador daqueles que estão presos, cativos. Jesus era homem e era Deus também. Mas por que Jesus era homem e era Deus? Porque somente se tornando um homem ele poderia ser crucificado e morto na cruz por nós. E somente sendo Deus ele poderia redimir o povo e reconciliar novamente com Deus. Então Jesus era homem e era Deus. Jesus fez o que ninguém mais seria capaz de fazer por nós. Ele se sacrificou uma vez por todas, e o seu sangue que nos redimiu e nos reconciliou de novo com o Pai. A sua obra, a obra que Jesus fez, tudo isso que ele fez, é muito, muito, muito maior do que qualquer ideia romântica de mártir heróico. Porque Jesus é Deus, o Salvador da humanidade. É a história da nossa redenção, é a história da reconciliação com Deus, é a história do livre acesso que nós acabamos de cantar. Ele é o Emanuel, o Deus conosco. Ele se fez maldito por nós, morrendo na cruz. Ele ocupou o nosso lugar, onde nós deveríamos estar. Ele recebeu o castigo que era nosso sobre ele, para nos reconciliar com Deus. Quem mais que é Jesus? Jesus na Bíblia também fala que ele é o príncipe da paz. É Jesus que é capaz de trazer paz na sua vida, na sua casa, no seu casamento, trazer paz no seu trabalho, trazer paz em tudo aquilo que você precisa. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É ele que tira o pecado, é ele que nos faz vencer o pecado e a morte. Jesus também é a porta. A Bíblia diz lá no livro de João 10:10 que Jesus é a porta. É a porta de entrada. A Bíblia diz que Jesus, quem entrar por essa porta, entrará e sairá e encontrará pastagem verde para poder se alimentar. Ele é essa entrada, essa porta para a salvação.
Jesus também é o mediador entre nós e Deus. Somente através dele, ele é o único mediador. Nós não precisamos de outros mediadores, porque é Jesus, o Filho de Deus, que morreu, que se entregou por nós. A Bíblia também diz que Jesus é a água da vida, quando ele fala com a mulher samaritana. É a água que, se eu beber dessa água, eu nunca mais terei sede. Jesus também é o Senhor das nossas vidas, é Ele que manda, é Ele que governa, Ele é o chefe. Jesus é a luz do mundo, segundo a Bíblia também. Todos esses atributos de Jesus aqui são encontrados todos aqui na Bíblia, no Novo Testamento. Ele é a luz do mundo, nós não precisamos mais andar no escuro. Ninguém precisa mais andar em trevas, porque Ele é a luz que Deus mandou para que nós pudéssemos viver a nossa vida na luz. Jesus também é o único caminho que nos leva até Deus, o único caminho de salvação, de vida eterna. E Jesus também é o bom pastor, é Ele que cuida das suas ovelhas. E todos esses atributos de Jesus que estão escritos aqui na palavra, que mostra para nós e que eu quero que você nunca mais esqueça. Ele é tudo isso aqui e Ele também é o grande eu sou. Ele é tudo aquilo que você precisa que Ele seja na sua vida e em qualquer circunstância. Jesus é. Esse texto que nós temos aqui diz que se o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Ele é o nosso libertador. A Bíblia também diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus é a verdade. Ele é a palavra. Então, sendo Jesus tudo isso, com tantos textos que eu falei da Bíblia do Antigo Testamento até o Novo, eu falei sobre Jesus. E agora eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 2. Hebreus capítulo 2. Hebreus está lá, bem lá no final já do Novo Testamento. Antes de Tiago. Hebreus 2. Versículo 17 e 18. Diz assim: portanto, era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, de modo que pudesse ser nosso misericordioso e fiel sumo sacerdote diante de Deus e realizar o sacrifício que remove os pecados do povo. Veja o versículo 18. Uma vez que ele próprio passou por sofrimento e tentação, ele é capaz de ajudar aqueles que são tentados. Mais uma vez, Jesus é aquilo que você precisa. E está dizendo o texto que já que Jesus veio aqui, passou por aqui, sofreu nessa terra, nessa carne, nessa vida, ele passou por todo tipo de tentação, ele é capaz de ajudar aqueles que são tentados. É Ele que nos ajuda na hora da tentação, é Ele que nos socorre quando nós precisamos. Capítulo 4 de Hebreus. Mesmo livro aí, Hebreus 4, versículo 14. Visto, portanto, que nós temos um grande sumo sacerdote que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos firmemente àquilo em que cremos. Nosso sumo sacerdote entende as nossas fraquezas, pois ele enfrentou as mesmas tentações que nós, mas ele nunca pecou. Assim, aproximemo-nos com toda a confiança do trono da graça, aonde receberemos misericórdia e encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso. Essa Bíblia aqui, minha, na linguagem de hoje, então talvez esteja um pouquinho diferente da sua aí. Mas olha que texto maravilhoso.
que Jesus veio, passou por tudo aquilo que nós passamos hoje, por tentação, por fraquezas, né, que nós passamos também, mas em nenhum momento Jesus pecou. E ele é capaz, ele é o sumo sacerdote que entende a minha fraqueza e a sua. Ele enfrentou as mesmas tentações que nós enfrentamos hoje, mas ele venceu. E porque ele venceu, nós também podemos vencer. Porque Jesus morreu e nós fomos salvos e libertos da condenação do pecado. Aí, às vezes alguém pergunta assim, mas se Jesus morreu pelos nossos pecados, mas como assim a gente ainda peca? Por que a gente ainda peca então? Jesus não morreu para a gente não pecar mais. Jesus morreu para nos salvar da condenação do pecado, para nos dar vida eterna. Jesus morreu para perdoar você quando você peca, quando você enfraquece, quando você cai. Jesus morreu para libertar você da condenação que te levaria para o inferno e para te dar a vida eterna. Mas Jesus ressuscitou e ele nos garante vencer as tentações e as nossas fraquezas por causa da ressurreição. Essa ressurreição nos dá condição de vencer também. Nos dá condição de conseguir vencer as nossas fraquezas, nossos pecados, nossas tribulações, as nossas pendengas. A ressurreição nos dá capacidade de vencer também. E é aos pés da cruz, aos pés desse sacrifício que Jesus fez por nós, que a gente tem vitória. É onde a gente pode encontrar saída para os nossos pecados, para as nossas fraquezas, para as nossas enfermidades. Jesus é capaz de nos libertar da depressão. Jesus é capaz de nos libertar da enfermidade. E ele é capaz de nos libertar da condenação do pecado, da morte. Jesus é capaz de nos dar vitória em todas as coisas. E é nos pés da cruz que nós devemos buscar essa vitória. Ainda aí, abre no livro de Colossenses, antes um pouco aí de Hebreus, depois de Filipenses, vem Colossenses, capítulo 2. Colossenses, capítulo 2, versículo 3, diz assim: Nele, em Jesus, nele, estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. E eu lhes digo isto, o apóstolo Paulo aqui aos Colossenses, eu lhes digo isso para que ninguém te engane com argumentos bem elaborados, pois embora eu esteja longe, meu coração está com vocês e eu me alegro de que estejam vivendo como devem e que sua fé em Cristo seja forte. Versículo 8, 6. E agora, assim como aceitaram a Cristo Jesus como Senhor, continuem seguindo Jesus. Aprofundem nele as suas raízes e sobre ele edifique a sua vida. Então sua fé se fortalecerá na verdade que lhes foi ensinada e vocês transbordarão de gratidão. Então vem o texto nos falando aqui que em Jesus estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Tudo está em Jesus, tudo converge nele, tudo começa nele, tudo termina nele. Nele estão escondidos os tesouros e é lá que eu devo buscar, é lá que eu preciso ir para buscar o que eu preciso, em Jesus. Nele está a alegria, nele está a paz, nele está a vitória contra o mal e contra o pecado. Nele está o contentamento para eu poder viver a minha vida com contentamento. Em Jesus está a cura, em Jesus está a libertação, inclusive de espíritos malignos. Está em Cristo. Todas as coisas começam e terminam em Cristo. E hoje eu quero que você fique com essa palavra no seu coração. Jesus, ele é o libertador da sua vida. Ele é a verdade que te liberta. Ele é a cura. Se você conhecer
e Ele te libertar, você será verdadeiramente livre. Livre em Cristo Jesus. Livre para viver a sua vida. Livre para andar sem tropeçar. Livre para vencer o pecado. Livre para vencer as suas tentações, as suas fraquezas. Aos pés da cruz, eu posso ter vitória contra as minhas fraquezas, contra o pecado, enfermidades e depressão. E tudo quanto vier sobre a nossa vida aqui nessa terra. Jesus é a saída para a sua vida. E eu quero deixar essa palavra hoje, não vou demorar mais muito aqui, porque eu contei para você a história do Antigo Testamento até hoje, que Jesus é a pessoa central da Bíblia. Ele é o grande eu sou. Tudo que você precisar, em todos os momentos da sua vida, Ele é. Então, não perca o seu tempo com outras coisas. Busque diretamente na fonte da água viva. Beber essa água viva e faz o seu interior fluir rios de água viva, fluir de alegria, de paz, de contentamento. Coma desse pão vivo que é Jesus. E não é comida, não. O pão, Jesus, o pão da vida, não está ligado à comida, não, mas são a fatores espirituais, alimento capaz de nos fortalecer espiritualmente, alimento capaz de nos garantir vida, de nos garantir força, coragem para enfrentar a vida. Coma desse pão. Beba dessa água. Ele é a luz do mundo. Ande na luz. Ande em Jesus. Busque os tesouros que estão escondidos nele. E é assim que nós vamos vencer. É assim que nós vamos ter vitória contra todas as coisas que vierem sobre nós. Então eu queria deixar para você hoje essa palavra. Jesus morreu para nos salvar e nos libertar da condenação do pecado. Tem um texto ali, ó, Romanos 8:1. Agora não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação é capaz. Nada é capaz de me condenar, porque Jesus me libertou. Porque Jesus me libertou. Não há nenhuma condenação que possa me mandar para o inferno. Se eu me arrependo, se eu vou até Jesus, Ele nos liberta e nos faz verdadeiramente livres. Então, porque Jesus morreu, nós somos libertos da condenação do pecado. E porque Ele ressuscitou, nos garante a vitória contra todas as dificuldades que vier sobre a sua vida. Está nele, em Jesus, tudo converge nele. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E eu quero que você feche os seus olhos agora. E contemple esse Jesus que morreu na cruz por você, que levou sobre os seus ombros toda a maldição. Ele levou sobre si os nossos pecados, as nossas maldições. Ele levou sobre si toda a enfermidade. Ele levou todas as dores. Ele levou tudo aquilo que me condenava ao inferno. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Senhor, no nome de Jesus, é no teu nome, Jesus, que nós estamos aqui hoje, falando do Senhor, falando daquilo que o Senhor é. Senhor, nós não temos capacidade de alcançar essa grandeza, de poder falar e poder trazer, Senhor, uma revelação tão poderosa como essa. O Senhor é o pão da vida. O Senhor é a fonte da água viva. O Senhor é a luz do mundo. O Senhor é o grande eu sou. Tudo que nós precisamos está no Senhor. Todas as riquezas estão em Ti, Senhor. E eu te peço, Senhor Jesus, que o Senhor mesmo traga essa revelação ao coração de cada um. Que o Senhor mesmo se revele a cada um aqui.
e que a sua presença, que a sua vida na vida de cada um traga libertação e vida eterna a cada um de nós. Senhor Jesus, o Senhor disse quando subiu ao céu que iria nos preparar um lugar e que um dia o Senhor voltaria para nos buscar. E nós queremos estar aguardando esse dia, Senhor. Queremos estar firmados nessa promessa. Queremos estar selados com essa promessa e estarmos firmes, aguardando o retorno do Senhor para nos levar para esse lugar que o Senhor está preparando para nós. Senhor, se revele a cada um de nós aqui dessa forma, que o Senhor se mostre quem o Senhor é para cada um aqui. Em nome do Senhor mesmo, faça essa obra no meu coração, no coração de cada irmão que está aqui, naqueles que estão ouvindo pela internet. Faça, Senhor, uma obra maravilhosa, poderosa, de salvação e de libertação dentro de nós. E faz-nos estar firmes, aguardando o retorno do Senhor para nos buscar. Eu quero estar esperando o Senhor, me preparando para encontrar com o Senhor. E que cada um de nós também possamos estar fazendo dessa forma, nos preparando para encontrar com o Senhor. Senhor, em nome de Jesus, que a verdade da Tua palavra venha trazer libertação para nós. Libertação da angústia, libertação da depressão, da enfermidade, da dor, dos traumas emocionais. Que o Senhor traga libertação de toda dor que as pessoas possam estar sentindo na alma. Aquelas coisas, Senhor, que marcaram a vida, aquelas coisas que atrapalham a vida. Que o Senhor Jesus possa entrar e limpar com o seu sangue precioso. Senhor, no nome de Jesus, nós te pedimos. Esse sangue que foi derramado nos redimiu, nos reconciliou com o Pai. E nós temos livre acesso ao Senhor por causa de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, nos dê graça para compreender isso. Nos dê graça para viver isso essa semana, comendo do pão, bebendo da água viva que é o Senhor, indo direto na fonte da água viva. Em nome de Jesus, Senhor, nos dê uma semana de reflexão sobre isso. E que cada um aqui possa se encontrar com essa presença maravilhosa do Senhor e compreender o que o Senhor Jesus fez por cada um de nós. Louvado seja o teu nome, Senhor. Toda honra e glória seja dada a ti. Rei dos reis, Senhor dos senhores, o Messias esperado. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra é viva, é eficaz e ela mesma é capaz de fazer a obra do Senhor. Quando ela entra no nosso coração e encontra um lugar dentro de nós. Senhor, que a palavra do Senhor encontre lugar no coração de Nete. Que a tua palavra encontre lugar em cada coração. E que esta semana faça florescer dentro de nós essa palavra. Faz com que essa semente brote, Senhor, e floresça dentro de nós, em nome de Jesus. Glorificado seja o nome do Senhor. Nosso libertador, o nosso redentor, que vive para sempre. Louvado seja o teu nome. Glória dada a ti, Senhor. Em nome de Jesus. Nos ajude a compreender, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Muito bem dito o que a Bíblia fala sobre Jesus, e tem muito mais coisas que a Bíblia fala sobre Jesus. E é impressionante como nós, às vezes, desconhecemos o que a palavra de Deus fala sobre Jesus, o que a Bíblia ensina sobre Jesus, e ficamos com aquilo que os outros falam de Jesus. E nós estamos nessa caminhada aqui,
lá da pregação, há 2 domingos atrás, onde eu comecei a ministrar sobre quem é Jesus. Lembra lá a primeira pregação que eu fiz sobre Jesus acalmando a tempestade? E os discípulos perguntavam, quem é esse? Eles já estavam andando com Jesus há 3 anos, praticamente, quase 3 anos, e numa experiência no barquinho, eles achavam que ia afundar e Jesus estava dormindo, eles acordam Jesus, cobrando dele, e falam, mestre, não te importa se nós estamos perecendo? E Jesus acorda e fala, vocês têm uma fé muito pequena, vocês são homens inseguros. Agora imagina, Jesus falou isso para os discípulos. Você acha que você tem mais fé que os discípulos? Você acha que nós temos mais fé do que aqueles homens? Não sei. Tomara que sim, mas eu duvido que tenhamos. E Jesus olha para eles e fala, homens de pequena fé, por que vocês duvidaram? E Jesus acorda no meio da tempestade e fala para o vento, acalma-te, cessa vento, cessa as ondas, e o vento para, a tempestade acalma, as ondas cessam, e os discípulos olham um para o outro e falam o quê? Quem é esse que até os ventos e as ondas obedecem sua voz? Eu pergunto para você hoje, depois disso que a pastora ministrou, um monte de texto, de assuntos falando de quem é Jesus para você? Faz 33 anos que eu estou caminhando, conhecendo um pouco das Escrituras, e eu me pergunto às vezes, Silvio, quem é esse Jesus? Porque o que alguns crentes ficam demonstrando que Jesus nos faz passar vergonha. Tem muita gente no nosso meio que carrega um amuleto, carrega uma Bíblia, carrega um adesivo no carro, que anda com a Bíblia embaixo do braço, como muita gente falava que os crentes andavam, né? Hoje raramente você vê alguém com a Bíblia na mão, porque nós temos a Bíblia no smartphone, nós temos a Bíblia em áudio, em vídeo, de várias formas, mas o testemunho daqueles que seguem a Jesus às vezes nos faz descrer de Jesus. Eu quero dizer para você que nós não podemos depositar a nossa fé naquilo que as pessoas falam de Jesus, mas naquilo que Jesus é e o que a Bíblia fala que Jesus é. Então, entre o que os outros falam o que ele é, entre o que as pessoas testemunham vivendo de forma errada, e eu me coloco às vezes nesse lugar porque eu também falho, porém, Jesus não é nada disso que falam dele, Jesus é o que ele diz que ele é, e ele diz em várias vezes nas Escrituras um pouco daquilo que ele é. E eu quero terminar com você essa noite lendo, eu quero que você abra a sua Bíblia aí, em Mateus, esse texto está em Mateus capítulo 16, no verso 13, 14, 15 e 16. Mateus capítulo 16, está também o mesmo texto em Marcos 8, 27, também em Lucas 9, mas eu quero só terminar e amarrar essa conversa hoje com você, você que está aqui presente, você que está conosco na internet, lembrando de uma coisa, não podemos ficar baseando a nossa fé no que vemos que as pessoas fazem em nome de Deus e que está errado, mas no que a palavra do Senhor nos ensina a respeito de quem Jesus é. É isso que a nossa fé está nele. Não é no que os outros falam dele, mas no que ele diz que é. E eu quero terminar com você, porque Jesus faz essa pergunta para os discípulos, baseado no que a pastora ministrou. Jesus, versículo 13 de Mateus 16, diz assim, indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, porque Filipe era dessa cidade de Cesareia, perguntou aos seus discípulos, quem diz o povo ser o filho do homem? Ele está dizendo, quem o povo diz que eu sou? Você vê, Jesus se importava, querendo saber o que o povo estava falando dele. Se ele estivesse na internet hoje, o que Jesus ia falar, Antônia? O que estão falando de mim no Face aí? No WhatsApp aí, estão falando o que de mim aí? O que no Instagram estão falando de mim aí? O que mais tem de redes sociais? Não sei, tem um monte de coisa. No jornal, né? O que a Globo está falando de mim? Que a mídia está falando que o senhor é... um monte de coisa. Mas o que ele realmente é? Aí Jesus vira para os discípulos e fala, quem o povo está dizendo que eu sou? Jesus pergunta para os discípulos o que o povo estava dizendo. E o que um deles responde? Aqui não fala quem. Uns dizem que o Senhor é João Batista, porque João Batista tinha morrido. João Batista era o cara que batizou Jesus. Outros dizem que o Senhor é Elias, porque Elias tinha sido levado aos céus, não tinha morrido. Eles sabiam dessa história. Outros dizem que o Senhor é Jeremias, ou um profeta qualquer, alguma versão bíblica diz isso.
Uns falam que o Senhor é João Batista, que o Senhor é Elias, ou que o Senhor é Jeremias, ou um profeta qualquer. No versículo 15, Jesus continua e fala assim: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Jesus não está preocupado com o que os outros pensam dele. Jesus quer saber o que você pensa dele, o que eu penso dele, o que ele é para mim. Antônia, ele pode ser qualquer coisa para os outros, mas o que importa para Jesus, entre eu e ele, é o que ele é para mim. Por isso que Jesus fala para eles: o que eu sou para vocês? Porque para muitos ali, Jesus era só um multiplicador de pães, um que saciava a fome, que curava enfermos. Ele era um pronto-socorro ambulante, ele era um supermercado ambulante, ele era um exorcista que vivia expulsando demônios dos outros, e era isso que eles queriam: alguém que resolvesse os seus problemas pessoais, alguém que sanasse as suas crises existenciais, e não o Salvador, o Libertador, e não, como foi dito aqui, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, a porta, o pão vivo que desceu do céu, a água viva, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, a videira verdadeira. Jesus é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, ele é tudo. Acabamos de cantar aqui: tu és tudo para mim. Enquanto você não descobrir que Jesus é tudo para você, você vai ficar procurando ele em vários lugares e não vai encontrar, porque ele não está à venda, ele não está dentro de um templo, ele não é uma mercadoria. Jesus é o próprio Deus que resolveu morar dentro de você, dentro de mim, através do seu Espírito. E nós podemos aprender com Pedro e responder para Jesus quando ele perguntar para nós, mas também demonstrar na nossa vida quem é Jesus para nós, porque Pedro responde no versículo 16, respondendo Simão Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Você precisa estudar e aprender o que quer dizer a palavra Cristo, para você ver o que Pedro respondeu: tu és o Cristo. Vou só dar um exemplo para você. Silvio, quando alguém pega você e põe você lá no futebol, para apanhar, para ficar de bobinho, para judiar de você, aquela brincadeira que os amigos fazem com a gente, o que eles falam na gíria? Pegaram você para Cristo. Você está entendendo o que quer dizer a palavra Cristo? Pegaram você para sofrer. Ele é aquele que Isaías profetizou em 53 de Isaías. Ele é aquele que levou suas dores, as enfermidades. Ele é aquele que se fez pecado no nosso lugar. Ele veio e falou assim: ó, tudo que o Júnior deve, eu vim pagar agora. Tudo que o Antônio deve, eu estou pagando agora. Tudo que o Silvio e a Lu deve, eu estou pagando agora. Tudo que o Anthony vai cometer de pecado, eu já estou pagando agora. Tudo que a humanidade vai fazer contra o Senhor, eu estou pagando agora com a minha vida. E Pedro diz: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Nós não conseguimos entender isso. Porque se entendêssemos, vivíamos andando de joelho com as mãos para o céu, dizendo: graças te dou, porque o Senhor libertou, salvou a minha vida e me resgatou. Eu quero te convidar para fazer isso agora. Feche os seus olhos, nós estamos encerrando. Feche os seus olhos aí onde você está. Diga para o Senhor: obrigado, meu Pai. Obrigado por ser o Senhor da minha vida. Obrigado por ser o meu libertador. Obrigado porque antes de eu existir, o Senhor já me conhecia, diz a tua palavra. Obrigado porque o Senhor não se importou com o que já sabia que eu iria cometer de pecados, mas mesmo assim me amou primeiro. Obrigado porque o Senhor não nos faz, ó Deus, pagar os pecados que cometemos, uma vez que o Senhor já pagou esses preços, já pagou o preço do nosso pecado e hoje nos dá, através da sua graça e do seu amor, a libertação, a liberdade, a provisão. O Senhor nos dá o privilégio de podermos entrar pelo novo e vivo caminho diante do Senhor Deus e dizer: Pai, estamos aqui e precisamos do Senhor. Mas nós não conseguimos fazer isso só com a boca, nós precisamos fazer isso com a vida. Então que essa semana você, amanhã, a hora que acordar, ao sair para o seu trabalho, você saia com o coração alegre, sabendo que é para você tudo o que você precisa nessa vida.
sabendo que Jesus é o libertador, Jesus é o salvador, Jesus é o Senhor, Jesus é a porta que dá entrada para o céu, Jesus é o caminho que te leva para a presença de Deus, Jesus é a verdade, Ele é a vida, Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o Rei dos reis, Ele é aquele que quando perguntaram para Ele quem Ele era, Ele disse, eu sou. E quando Ele disse, eu sou, os soldados caíram por terra, porque Ele estava dizendo, quem vê a mim, vê ao Pai. Então o que nós precisamos para aprender a caminhar e estarmos na presença de Deus é conhecer cada dia mais esse Jesus. Diga a Ele em oração agora, Senhor, eu quero te conhecer cada dia mais. Senhor, eu quero viver pela fé, eu não quero viver pelo que as pessoas falam do Senhor, eu não quero viver pelo que as pessoas estão demonstrando da forma errada de como viver com o Senhor, eu quero viver por aquilo que a Tua palavra me traz como revelação de quem verdadeiramente Tu és, e Tu és para mim o que Pedro respondeu aqui, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, e Jesus elogia Pedro e disse, olha Pedro, quem revelou isso para você foi você, de quem é esse Jesus. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe o seu trabalho, que Deus encha você de saúde, que diante dessa pandemia você seja uma central de cura com palavras abençoadas, com palavras abençoadoras, com uma vida de santidade, de comunhão, que você seja um atalaia do Senhor, que pregue a palavra do Senhor, se preciso use a boca, mas que pregue vivendo dia a dia, quem é o Senhor da sua vida. Obrigado, que nos anima a buscarmos e conhecer quem é o Senhor. Nos levantamos, ó Deus, diante das tribulações e das provações, dizendo, eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que és poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Podemos dizer como Jó, tu és o meu Pai, por cada família que o Senhor tem trazido aqui neste lugar, por cada pessoa que se assenta aqui para ouvir a Tua palavra e que seja sempre verdadeira a Tua palavra e não a minha, não a da pastora, mas a Tua palavra, Senhor. Obrigado pelos irmãos que nos ouvem pelas mídias, pela internet, que eles também sejam ricamente abençoados. Que a sua semana seja repleta de bênçãos e de grandes feitos do Senhor, em nome de Jesus. Graça e paz, Deus te abençoe, vai na paz do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, Deus abençoe todo mundo que estava conosco. Em nome de Jesus, graça e paz. E voltamos a semana que vem, querendo Deus. Até mais, turma.